Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade. Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Alguma coisa que é importante no momento, quando grande parte das pessoas está em casa, ou por isolamento necessário, ou por circunstâncias de não ter aula, ou por circunstâncias de não poder trabalhar, ou por doença, é importante que todos os que estão em casa saibam enfrentar a verdade do que é a palavra que mais preocupa. Essa casa que reside um casal e que durante a pandemia passa a ter a convivência de 4, 5, 6 pessoas e que praticamente não dá condições para tanta gente dentro de uma casa. As crianças são as que mais sofrem a consequência da falta de intimidade, da falta de cuidados, da falta de espaço, da falta de comida, da falta de atenção. Não existe o espírito de família. Fica modificada a vida. E é neste ambiente que muitas pessoas estão usando para fazer chantagem, usando o celular, colocando pessoas menor de idade a fazer o uso de sexo para pegar, como se fosse numa arapuca, as pessoas que estão despreparadas para isso. Eu tenho aqui alguma coisa que o Ministério Público Federal, a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí e os prefeitos da região do Alto Vale mandaram imprimir um folder, um folheto muito interessante que eu já publiquei diversas vezes, vou repetir e anuncio que vai entrar uma campanha nos nossos veículos lá de Londras e aqui de Rio do Sul, dizendo que você não deve mandar nudes, mande sorriso. O texto que está publicado com a assinatura do Clube Love diz: não tratamos de repressão, falamos de cuidado, falamos de amor. Não, menino, não mande nudes, mande flores para ela. Não, menina, não mande nudes, mande o seu sorriso, que é muito mais cativante. A palavra nudes, em inglês, você sabe, eu só reforço, significa nu. O corpo nu é uma das circunstâncias em que mais menores de idade acabam na adolescência fazendo a exibição. E essa exibição muitas vezes é explorada pela própria internet, desmoralizando as crianças e, em outros casos, os pais que exploram a nudez da criança fazendo chantagem. Isso é importante advertir porque muitas pessoas não imaginam que isso pode acontecer. Muito bonito este folder da AMAV, do Ministério Público, está sendo mandado para várias pessoas e nós temos que dar atenção a isso como se fosse alguma coisa que tivesse diretamente ligada à família de nossa região. Eu não sei se você dá muita importância para isso, mas sempre que o sexo é mal empregado ou é empregado em momento inoportuno, ele é uma das coisas mais horríveis que pode existir. No entanto, o sexo é uma coisa muito bonita e o adolescente, muitas vezes também, ele não tem essa capacidade de entender que está sendo explorado por adultos que podem também ser vítimas de chantagem, podem ser vítimas de malandragem, podem ser vítimas de pessoas, de terceiros, necessariamente não da família, que acabam empregando menores de idade sem que os que estão na rede social saibam disso. Existe ingenuidade e existe maldade.
Nós temos que perceber bem isso para que as duas circunstâncias não prejudiquem a existência dos menores de idade. Um outro assunto. Serão pagos R$300 por mês, durante 4 meses, até dezembro, para auxílio moradia. O governo federal encontrou esse dinheiro, R$1.200, distribuídos para aqueles que estão cadastrados através da Caixa Econômica para esse auxílio emergencial. Eu não sei onde que o governo federal está encontrando esse dinheiro. Eu fico pensando, né? É evidente que se não fosse arranjado esse auxílio agora, haveria uma obscura e complexa oportunidade para se dizer: poxa, cortaram o auxílio logo agora, antes das eleições. De outro lado, dar este auxílio agora, como consequência do que já vinha acontecendo, só que em menor valor, pode ser usado por muitos que vão dizer assim: poxa, isso aí é fazer política, isso aí é distribuir dinheiro. A minha opinião, e eu não fico aqui para estar em cima do muro, é a de que o eleitor, o desempregado, o homem ou a mulher que perderam sua vaga na empresa ou que fecharam a sua startup, eles estão sendo mal acostumados a receber dinheiro do Estado, como se o Estado tivesse dinheiro. Quando eu falo Estado, eu não estou falando do Estado de Santa Catarina. Todo o dinheiro que está sendo entregue para as pessoas como ajuda emergencial está sendo entregue sem que nós tenhamos condições de arranjar. Seria mais ou menos assim. Eu vejo um pobrezinho ali na rua, quando eu saio daqui, e eu pego e abro o meu talão de cheque e faço um cheque de R$500 e dou para a pessoa. Mas eu não tenho fundo no cheque, eu estou no cheque especial. Então, eu não tenho dinheiro e eu dou R$500 para aquela pessoa pobre. Bom, a pessoa pobre vai fazer o uso que quiser daqueles R$500. Eu vou pagar juros sobre o cheque de 500 que não tem fundo, naturalmente, não tem depósito na conta. O cheque vai ser pago porque existe cheque especial, é um juro alto. É bem assim que está acontecendo. 45 a 48 milhões, dependendo das condições que você faça o cálculo, 45 milhões aproximadamente de pessoas vão receber esses R$1.200 parcelados em R$300 por vez. Em dezembro é a última parcela. Bom, o que acontecerá em janeiro? Poucas pessoas sabem prever, porque nós não sabemos se a vacina já terá vindo, nós não sabemos se as empresas vão reabrir, nós não sabemos se as ações da Bolsa vão valorizar ou desvalorizar, nós não sabemos se as companhias aéreas vão estar trabalhando a todo esforço, se os hotéis vão estar recebendo pessoas, se as agências de viagens vão estar trabalhando. É muito perigoso interpretar essa doação do auxílio emergencial. Mas a pergunta vem, mas a pessoa que está desempregada, que tem filhos, que tem prestações, que não esperava a pandemia, como é que ela age? Como é que ela fica? Qual é que é o futuro dela? São perguntas que são preocupantes, cuja resposta é quase impossível. Mas cabe ao Estado prover esse dinheiro, mesmo que nós saibamos que nós temos uma dívida aproximada de 6 trilhões de reais
E nós não estamos pagando a parcela dessa dívida, devolvendo o dinheiro aos que emprestaram, aos bancos, e nem estamos pagando o juro. Isso vem de muito tempo. A soma desses valores da dívida de aproximadamente 6 trilhões vem de muito tempo, mas foi reencetada, foi ampliada a dívida nos 2 ou 3 últimos governos, quase que de uma forma ligada à amplitude da política levada aos seus efeitos máximos. O que o governo atual tem feito no olhar que eu posso ter, mas que necessariamente você não precisa ter, mas eu sugiro que você pense um pouquinho, o governo está fazendo, dando dinheiro que ele não tem, pedindo emprestado para entregar para as pessoas que estão desempregadas, estão com as empresas fechadas, por conta dessa história toda que nós conhecemos, que se chama pandemia. Eu peço a você, no final deste comentário, que você gaste cuidadosamente esse dinheiro, porque em janeiro não vai mais haver este benefício. Em janeiro vai entrar um Bolsa Família diferente, um pouco mais valorizado, mas mesmo para o Bolsa Família, que já é algo que está no orçamento, o governo não dispõe de dinheiro. Não pensem vocês que nós temos o dinheiro que estamos dando. O Tesouro brasileiro é um só. Os 3 poderes agem, entretanto. O Judiciário pensa que tem um tesouro para ele, o Poder Legislativo pensa que tem um tesouro para ele, e o Poder Executivo sabe que tem um tesouro. Quando a gente vê os poderes Legislativo e Judiciário gastando as espamparras, gastando o que não tem, o Poder Judiciário comprou aí, alguns dias atrás, me parece, 40 armas de defesa para entregar aos seguranças que cada ministro tem. Cada uma dessas armas custou em torno de 15 a 17 mil reais. Não são armas fabricadas no Brasil. Armando os ministros do STF com esse tipo de armamento entregue aos seguranças dos ministros. Isso tudo deve ser pensado cuidadosamente por você, que pode ser uma pessoa estudada, ter graduações, você pode ser uma pessoa que lê, você pode ser uma pessoa bem informada, bem politizada, mas você pode ser uma pessoa simples, que às vezes não entende o conteúdo do que eu esteja falando ou do que o governo está fazendo. O que está sendo feito, tenham certeza, o dinheiro que está sendo dado, 4 parcelas de mais R$300, é dinheiro que o governo não tem. A arrecadação não está sendo suficiente para pagar as aposentadorias. As da empresa privada são pequeninas e ao pessoal do andar de cima, do Estado, da União, são aposentadorias amplas, grandes, cheias de bondade, são aposentadorias incríveis, também resultado de uma convicção. Não temos dinheiro para pagar essas aposentadorias para deputados, senadores, para ministros de Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou dos tribunais regionais, ou dos tribunais de justiça dos estados. Tudo isso tem a ver. Eu encerro este comentário pedindo para a Câmara de Vereadores aqui de Rio do Sul rever essa decisão que cortou o aumento que o Instituto de Aposentadoria Municipal queria, um aumento de 11,5% para
14% para pagar as aposentadorias dos servidores municipais. Lá na frente, alguém vai dizer, como é que é? O prefeito não cuidou disso? Não tem dinheiro para pagar todos os aposentados? Quem era o prefeito? Essa defesa que eu faço do Poder Executivo tem um sentido de mandar um recado para a Câmara de Vereadores que ela cometeu um equívoco muito sério, muito grande. É o mesmo tipo de equívoco que foi cometido há muitos e muitos anos na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Eu vou voltar a falar desse assunto. Hoje eu fico por aí. Eu volto logo mais. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.